Saudações, viajantes! Neste vídeo, iremos conhecer um pouco mais sobre a história da literatura de cordel. Embarque conosco nesta viagem da gravura ao grafite. Uma viagem da gravura ao grafite. Oficinas. Apoio. Copel Pura Energia. Parcerias. Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Prefeitura Municipal de Araucária. Prefeitura Municipal de Campo Largo. Prefeitura Municipal de Pinhais. Incentivo. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. O nascimento da história do cordel ainda precisa ser muito debatido e ainda há muitas histórias a serem desvendadas sobre suas origens. A técnica simples, impressa com o prelo de rosca ou feita à mão, gravando tacos de madeira, cavando com faca, canivete, pontuando com prego e adaptando ferramentas de fabricação própria como varetas de guarda-chuva na forma de burilar, fez o cordel no Nordeste ser um dos serviços que constituía a profissão do xilógrafo. E essa expressão difere do xilogravador, pois este seria o artista dedicado à gravura. O xilógrafo também usufruía de certo prestígio social, sendo procurado para a confecção de carimbos, para as repartições públicas, cartões de apresentação, convites de aniversário e casamento, exibindo também uma utilidade pública na sociedade sertaneja, revelando que a arte por si só não continha a mesma importância. Por isso, talvez o cordel no século XX adquire o papel de reinvenção do povo nordestino, que com a chegada dos adventos tecnológicos da imprensa moderna, deixa de ter essa validade comunitária de impressor e criador de imagens exclusivas e de fácil entendimento para, enfim, entender-se artista. Esse conjunto da obra recente da história brasileira elevou a consideração da literatura de cordel em patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 2018. Sobretudo, a literatura de cordel, que congrega a xilogravura popular, criou um importante fluxo de revelações entre os sertanejos nordestinos brasileiros, aglutinando sob as narrativas os processos irradiadores da cultura entre os estados, criando uma legítima identidade nordestina brasileira, firmada no século XX, com as ondas migratórias aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, norte do Paraná e na construção da capital federal, e tantas outras obras e cidades pela região norte do país, levando em suas malas e caixotes de caixeiros viajantes muitas histórias nos folhetos de cordel. Menestréis e trovadores. Na Idade Média, os jograis eram conjuntos de espetáculos que reuniam música, canto, dança e malabarismo, e tocavam em feiras nas ruas para o povo, enquanto os menestréis se dedicavam a concertos de canções nas cortes dos palácios. Com o tempo, os menestréis também começaram a se apresentar nas tabernas, que seriam os bares e restaurantes daquela época. E isso desagradava a nobreza e a igreja, que via naquelas canções produzidas nas tabernas um incentivo ao desejo profano. A partir dos séculos VI e VII, surgem os trovadores, na região da Occitânia, no sul da França, que além de instrumentistas musicais, eram poetas e criavam suas próprias composições, não apenas recitando canções e louvores religiosos. Inicialmente restrito aos luxos da nobreza nos castelos, louvando os feitos das celebridades da época, suas vitórias em guerras e biografia da Nossa Senhora, dos santos,
dos reis e rainhas. Os trovadores se caracterizavam por suas dedicadas composições em cantigas que cada vez mais falavam de amores proibidos e da valorização da mulher como amante. Fora do casamento, o desejo como ideal perigoso e com risco de morte. Para alguns entendimentos e teorias, essa expressividade passional, muitas vezes dedicada a princesas e rainhas ou outras mulheres casadas ou comprometidas, é o momento que surge no Ocidente a invenção do amor romântico, e dessa forma, levando a viver sem a mulher amada, os trovadores difundem, viajando pelos países europeus, suas histórias cantadas e poemas musicados, levando notícias, sátiras da nobreza e da política e, claro, cantigas amorosas, e suas mensagens de fidelidade, dedicação e superação às dificuldades. Tanto que o trovadorismo é o primeiro movimento literário da língua portuguesa afirmando a cultura em Portugal, independente da Espanha em 1140. Com o surgimento da imprensa, em 1557, os cantores dos versos faziam com que a mesma história fosse conhecida em vários lugares ou reinos, o que hoje conhecemos por países, onde se apresentavam nas praças, universidades. A chave do desenvolvimento da cultura oral e da literatura de cordel talvez seja a alfabetização e o comércio independente promovida pelos pequenos impressos. Sem imaginarmos a Idade Média como um período de externa repressão por conta dos valores morais da Igreja e o poder exacerbado dos reis, possamos compreender como esses pequeninos livrinhos eram tão valorizados pelos camponeses e famílias pobres, que não tinham acesso à educação das escolas e nem planos de frequentar a universidade, mas tinham, a partir do cordel, o poder de saber ler e escrever e contar suas próprias histórias. Vale lembrar que o livro Duas Viagens ao Brasil, 1547-1555, do alemão Hans Staden, onde é descrito o ritual antropofágico dos povos indígenas brasileiros, quando publicado na Europa em 1557, tinha aspectos muito semelhantes ao cordel, tanto na questão da utilização da xilogravura como ilustração das cenas narradas, quanto da venda dos impressos nas ruas feita por ambulantes. Desenvolveu-se a partir do nascimento da imprensa na Alemanha, em 1457, através dos tipos móveis de Johannes Gutenberg, a propagação das informações e a amplitude comunicativa na escrita, de maneira que a mensagem pudesse ser compreendida por pessoas comuns, inclusive sendo baratos e servindo como alfabetizador nas áreas rurais. A versão alemã para o cordel se chamava Volksbuch, que traduzindo para o português fica Livro do Povo ou Escritos Populares. O livro de Hans Staden também é responsável pelo mapa mais antigo do litoral paranaense, feito em xilogravura. Staden esteve em Superagui em sua segunda viagem ao Brasil em 1549. As raízes do termo cordel estão ligadas à utilização ibérica e sua exibição de venda, onde os folhetos eram presos por cordas ou barbantes. Na Galícia, região fronteiriça com Portugal, o folheto de poesia popular era conhecido como pliego suelto e também por pliego de cordel, e em terras lusitanas correspondia a folha volante. Já no século XV, e sobretudo com registros no século XVII, na Espanha, Catalunha e País Basco, os folhetos foram editados em pequeno formato, curta extensão, feitura modesta, tintas baratas, papéis de má qualidade, mas de produção abundante, contendo histórias narradas em rimas, romanceadas na tradição hispânica, ilustradas muitas vezes por xilogravuras, transmitiam notícias e relações de sucesso
e transformava o ofício do gravador das ilustrações e a técnica de impressão em profissões habituais da época, até progressivamente desaparecerem ou serem substituídas pela imprensa jornalística, que chamamos de periódicos. Las hojas volantes marcam no Chile a chegada da imprensa oficial. Assim como no Peru, que conta com impressores europeus em seus ateliês, a Colômbia chama de Gaceta seus periódicos. Todavia, sobrevivem através da xilogravura e tipos móveis gastos, um ofício mais independente e artístico. A literatura popular de países latino-americanos também apresentam semelhanças com o cordel brasileiro, como no México, com as expressões do corrido e contrapunto, muito próximas ao desafio ou peleja de cantadores-tocadores sertanejos nordestinos. Além do termo literatura de cordel, na Argentina e no Uruguai, os poemas populares impressos em pequenos formatos são conhecidos como literatura de ciego e também por pliegos sueltos. As similaridades latinas são confirmadas na influência francesa dos séculos XVII, XVIII e XIX, em publicações conhecidas como Littérature del colportage e Bibliothèque Bleue. Foram extensamente produzidas em pequenos formatos e ilustradas com xilogravuras que traziam a capa azul e o imaginário camponês, artesão e comercial do tecido social francês. Essas referências são observadas nos papéis coloridos utilizados na literatura de cordel brasileiro e a oralidade inspirada em Mundos Encantados dos Trabalhadores. Se assemelha às narrativas mais conhecidas do cordel nordestino. Entre inegáveis semelhanças, fortalecem a ideia de permanência dos meios de produção e vida no sertão nordestino durante séculos.